Acompanhe agora Momento Catequético com o Cardeal Dom Paulo César Costa. Amados e amadas de Deus, estamos celebrando o 19º domingo do tempo comum. Temos diante de nós um texto tirado do capítulo 6 do Evangelho de São João, dos versículos 41 a 51. Naquele tempo, os judeus começaram a murmurar a respeito de Jesus, porque havia dito: "Eu sou o pão que desceu do céu." E eles comentavam: "Não é este Jesus, o filho de José? Não conhecemos seu pai e sua mãe? Como então pode dizer que desceu do céu?" Jesus respondeu: "Não murmureis entre vós. Ninguém pode vir a mim se o Pai que me enviou não o atrai. E eu o ressuscitarei no último dia. Está escrito nos profetas: todos serão discípulos de Deus. Ora, todo aquele que escutou o Pai e por ele foi instruído, vem a mim. Não que alguém já tenha visto o Pai, só aquele que vem de junto de Deus viu o Pai. Em verdade vos digo, quem crê possui a vida eterna. Eu sou o pão da vida. Os vossos pais comeram o maná no deserto e, no entanto, morreram. Eis aqui o pão que desce do céu. Quem dele comer nunca morrerá. Eu sou o pão vivo descido do céu. Quem comer deste pão viverá eternamente. E o pão que eu darei é a minha carne dada para a vida do mundo. Amados e amadas de Deus, nós continuamos a ler o capítulo 6 do Evangelho de São João, onde Jesus diz que ele é o pão da vida, o pão descido do céu. O Evangelho de São João não tem a narrativa da última ceia, mas tem todo um capítulo sobre a Eucaristia, sobre o pão da vida. E é o que nós estamos refletindo nesses domingos, onde paramos de refletir o Evangelho de São Marcos e entramos por alguns domingos no Evangelho de São João, neste capítulo 6 do Evangelho de São João. O Evangelho se inicia, os judeus começaram a murmurar a respeito de Jesus, porque havia dito: "Eu sou o pão que desceu do céu." Murmuram por quê? Murmuram porque Jesus diz que é o pão que desceu do céu. Amados e amadas de Deus, a murmuração, eu repito sempre, é a incapacidade de entrar no projeto de Deus. A murmuração é a incapacidade de entrar com profundidade no projeto de Deus. E então, se permanece na periferia, se permanece na superfície, não se entra no projeto de Deus, então murmura, porque não compreende, porque não entende. Isso é a murmuração, a incapacidade de entrar no projeto de Deus. Jesus tinha afirmado: "Eu sou o pão que desceu do céu." Pão é aquilo que é essencial à vida humana. Nós rezamos no Pai Nosso: "O pão nosso de cada dia nos dai hoje." O pão significa aquilo que é essencial à vida. Quando nós rezamos o pão nosso de cada dia nos dai hoje, nós pedimos a Deus que nos dê aquilo que é essencial para a vida, que sustente a nossa vida, que nos dê o pão. E aqui Jesus diz que eu sou o pão que desceu do céu. Quer dizer, Jesus diz para nós que ele é aquele que é essencial para a nossa vida, que ele é o grande alimento da nossa vida, mas não é um pão qualquer, é um pão que desceu do céu. E Jesus vai depois mostrar claramente que ele é este pão que desceu do céu. E o Evangelho continua. Eles comentavam: "Não é este Jesus, o filho de José? Não conhecemos seu pai e sua mãe? Como então pode dizer que desceu do céu?" Quer dizer, conhecemos a sua família, ele nasceu entre nós aqui. Ou pelo menos cresceu entre nós. Jesus tinha nascido em Belém, depois foi para Nazaré, cresceu em Nazaré. Amados e amadas de Deus, pensam conhecer a família de Jesus. Conhecem São José, conhecem Nossa Senhora,
conhecem os parentes próximos de Jesus, mas não conseguem entrar no mistério mais profundo de Jesus. Não conseguem perceber que diante do Pai eterno ele é o Filho. E por isso dizem conhecer, pensam conhecer as origens de Jesus, pensam conhecer a família de Jesus e pensando conhecer a origem de Jesus, pensando conhecer a família de Jesus, não entram no mistério mais profundo de Jesus. Jesus continua, Jesus respondeu, não murmureis entre vós, ninguém pode vir a mim se o Pai que me enviou não o atrai, e eu ressuscitarei no último dia. O que Jesus está dizendo? Que venha a ele quem o Pai atrai. Quer dizer, se os judeus estão murmurando, é porque não foram atraídos pelo Pai, não se deixaram atrair pelo Pai. Por isso, não conseguem entrar no projeto de Deus. Por isso, permanecem na murmuração. E é interessante isso aqui, eu o ressuscitarei no último dia. Quer dizer, quem vem a Jesus, quem é atraído pelo Pai e vem até Jesus e segue Jesus, Jesus o ressuscitará no último dia. Lhe dará vida e vida eterna. Continua, está escrito nos profetas, todos serão discípulos de Deus. Ora, aquele que escutou o Pai e por ele foi atraído, vem a mim. Quem escuta o Pai e se deixa atrair pelo Pai, vem até Jesus. Quer dizer, segue Jesus. O seguir Jesus implica ser atraído pelo Pai. O seguir Jesus implica deixar-se ser atraído pelo Pai. É um mistério da fé. É um mistério da fé, amados e amadas de Deus. A gente tem que agradecer todos os dias o dom de crer, o dom da fé, o dom de ter sido atraído pelo Pai, o dom de crer em Jesus. Crer em Jesus é uma grande riqueza. Crer em Jesus é uma riqueza fundamental na nossa vida. E por isso é um dom que a gente deve agradecer sempre, o dom de crer, o dom da fé, o dom de ser atraído, de ter sido atraído pelo Pai, de crer no Filho. E continua o Evangelho, não que alguém já tenha visto o Pai, só aquele que vem de junto de Deus viu o Pai. Amados e amadas de Deus, Jesus veio de junto do Pai. Jesus veio de junto de Deus, ele veio de junto do Pai, ele conhece o Pai, ele revela para nós o Pai. O Evangelho de São João começa no prólogo, no princípio era a palavra, era o Logos estava voltado para Deus, o Logos era Deus. E o versículo 14 do prólogo, e o Verbo se fez carne, o Logos se fez carne e habitou entre nós. Quer dizer, o Filho eterno que estava junto com o Pai, voltado para o seio do Pai, ele entrou na nossa história, ele se fez carne, ele habitou entre nós. Este é Jesus. Ele veio do Pai, ele revela para nós o Pai, porque ele veio do Pai, ele conhece o Pai. Continua Jesus, em verdade vos digo, quem crê em mim possui a vida eterna. Eu sou o pão da vida. Amados e amadas de Deus, como se tem a vida eterna? Crendo em Jesus. Quem crê em Jesus, quem segue Jesus, tem a vida eterna. Quem não crê em Jesus, não tem a vida eterna. Jesus é o pão da vida. Quer dizer, pão é aquilo que é essencial à vida humana. Ele é este pão, ele se fez pão para nos dar vida. Eu sou o pão da vida. Né? É a Eucaristia. É a Eucaristia onde ele se fez pão, onde ele é pão para nos dar vida. É a vida dele que vem ao encontro da nossa pobre vida e abre a nossa pobre vida a uma dimensão de eternidade, nos dando vida eterna. É a beleza da Eucaristia, é a grandeza da Eucaristia. Continua, os vossos pais comeram maná no deserto e, no entanto, morreram. A imagem do deserto, do maná. Israel comeu o maná no deserto, se alimentou do maná e, no entanto, morreram. E continua Jesus, eis aqui o pão que desce do céu, quem nele comer nunca morrerá. Jesus é esse pão que desceu do céu.
E quem come dele nunca morrerá, quer dizer, tem vida e vida eterna. Eu sou o pão vivo descido do céu, quem comer deste pão viverá eternamente. Amados e amadas de Deus, quem come da Eucaristia, quem se alimenta da Eucaristia, vive eternamente, porque a eternidade é Jesus. Quem tem Jesus tem a vida eterna. A vida eterna não é um lugar, a vida eterna é Deus. É Deus mesmo enquanto tido, Deus mesmo enquanto possuído, Deus mesmo enquanto seguido. A vida eterna é Deus. Quem tem Jesus, Ele é aquele que nos conduz ao Pai, que nos dá o dom do Espírito Santo. Quem tem Jesus tem a vida e tem a vida eterna. Quem não tem Jesus não tem a vida, não tem a vida eterna. Quem se alimenta de Jesus, se alimenta da vida, se alimenta da vida eterna. Quem come da Eucaristia hoje tem a vida eterna. Às vezes a gente projeta, joga a vida eterna só para o futuro. A vida eterna é Ele. Quem tem Jesus já tem a vida eterna aqui nesse mundo. Vida eterna que um dia se tornará definitiva na nossa vida, quando nós deixarmos esse mundo, com a nossa morte, quando deixarmos esse mundo e entrarmos no mundo de Deus, aí sim, ela se planificará na nossa vida. Mas é uma realidade que nós já temos aqui nesse mundo. Ainda não, nós já temos aqui nesse mundo. Mas se planificará depois da nossa morte. E conclui-se o Evangelho, e Jesus dizendo, e o pão que eu darei é a minha carne, dada para a vida do mundo. Essa expressão forte. E o pão que eu darei é a minha carne, quer dizer, carne é a pessoa concreta, é Ele. É a minha carne que eu darei para a vida do mundo. Quer dizer, eu mesmo me dou para a vida do mundo. Amados e amadas de Deus, que esse texto nos ajude a percebermos a beleza da Eucaristia, nos ajude a perceber que Ele é o pão da vida. A primeira leitura apresentou para nós esse texto tirado do livro dos Reis, onde Elias, no deserto, já está desfalecido, dorme, e acordado pelo anjo, e ele come um pão, levanta e come. E diz o texto do livro da primeira dos Reis, ele abriu os olhos e viu junto à sua cabeceira um pão assado, debaixo das cinzas e um jarro de água. E ele comeu, mas depois dormiu de novo. E o anjo de novo acorda de novo e diz, levanta e come. Ainda tens um caminho longo a percorrer. Elias levantou-se, comeu e bebeu, e com a força desse alimento andou 40 dias e 40 noites. Não é? É um alimento aqui que já preanuncia a Eucaristia, esse alimento que Elias come, que Elias é alimentado no deserto. É a Eucaristia. É onde Cristo mesmo vem ao nosso encontro e nos alimenta. Alimenta na nossa fragilidade, nos alimenta para a nossa caminhada do dia a dia, onde Ele mesmo vem ser o nosso alimento, alimento que desceu do céu, o pão vivo que desceu do céu para a vida do mundo. Nos alimentemos da Eucaristia, façamos da Eucaristia o centro da nossa vida e que, alimentados pela Eucaristia, possamos nos doar, servir e amar com beleza, seguirmos verdadeiramente a Jesus Cristo com beleza. Que você tenha um domingo muito abençoado, que por intercessão de Nossa Senhora Aparecida, desça sobre vós, sobre vossas famílias, a bênção do Deus Todo-Poderoso, que é Pai e Filho e Espírito Santo. Amém.